Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. E antes de aprendermos outras tags de entrada de formulário, sim, existem outras tags para o formulário que não são inputs, tem outros nomes. Mas antes de ver essas tags, vamos aprender alguns atributos de tags que funcionam em alguns inputs que são muito importantes e muito úteis de acordo com alguns problemas específicos que nós possamos a ter. Bom, o primeiro atributo eu já mostrei, que é o required. O required deixa o nosso campo obrigatório. Então eu posso utilizar essa palavrinha aqui, required, em qualquer campo que eu queira manter obrigatório. Tá? Aqui eu só usei no input type test e no input type e-mail, mas em todos os campos que eu preciso que sejam obrigatórios, eu coloco a palavra required dentro da tag. Assim como a tag placeholder, o atributo de tag placeholder, eu já mostrei antes, mas todos os campos que têm entrada de texto, por exemplo, a senha, a gente pode usar um placeholder. Ó, salvei aqui. Opa, vou atualizar aqui. Atualizou. Botei na senha, ó, seu nome, seu e-mail e agora sua senha. Então, todos esses campos que têm entrada de texto, nós podemos utilizar o placeholder. É claro que alguns campos não vão funcionar. O file não funciona, porque não tem onde colocar aqui. O escolha sua cor não vai funcionar. Então, alguns campos não vão funcionar. Mas os mais tradicionais funcionam o placeholder, que é esse texto aqui dentro. Já tinha mostrado em outro vídeo. E existe também mais dois atributos que eles vão funcionar em praticamente todos os campos que eu mostrei. Existe um atributo chamado disabled, ó, que ele só tem essa palavrinha mesmo, disabled. O que o disabled faz? O campo ele vai estar ali, só que ele está desativado. Como assim, professor? Olha só, vou atualizar aqui. E agora o campo, ele visualmente não mudou porque a gente estilizou ele, mas ele está desativado. Eu vou clicar aqui em cima dele para tentar escrever. Ó. Eu estou tentando escrever aqui e ele não deixa a gente escrever no campo. Que é como se o campo tivesse o valor, mas ele está desativado. Tá? E muito parecido com o disabled, existe o read only, que é somente leitura. O campo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar daqui, vou colocar antes de todos, vou copiar isso aqui tudo, ó. Antes de todos, vou criar um campo aqui que eu vou chamar de CPF, tá? Vai ser um teste, o name vou mudar para CPF, e aqui eu vou tirar o placeholder e vou colocar ele como read only. E salvei. Visualmente não deve mudar porque a gente estilizou com CSS também. Mas o read only, ele a princípio tem a mesma funcionalidade que o disabled. Eu vou clicar aqui e ele não vai deixar eu escrever. Eu estou tentando escrever aqui no teclado e ele não deixa eu escrever. Tá? Qual que é a diferença dos dois? O disabled, se eu enviar esse formulário via PHP, via outra linguagem de programação, o que tiver dentro dele, o valor que tiver dentro dele, não vai para o formulário. Agora, o somente leitura, o read only, ele vai funcionar da mesma forma visualmente, mas o valor que estiver dentro dele vai ser enviado no formulário. Tá? Tá, mas por que eu vou usar um campo que eu não vou preencher nada? Quando a gente quer deixar a informação aqui, mas não quer que a pessoa modifique. Por exemplo, como é que eu deixo a informação ali? Como é que eu ponho um valor em um campo de texto? Usando a tag o atributo de tag que eu já mostrei algumas vezes, que se chama value. Por exemplo, vou botar um CPF aqui. Vamos botar aqui 000.111.222.11. Opa, traço 99. Tá? Como se fosse o CPF da pessoa que está cadastrada. Salvei, vou atualizar aqui. Vamos carregar. Ó, o que ele está mostrando aqui não é um placeholder, é o valor desse campo. Como é um campo read only, nós não conseguimos modificar esse valor ali. Eu posso depois botar uma classe e colocar um estilo
somente para quem é read-only, né, ou disable, né, para ficar diferente, a pessoa enxergar que ela não pode mexer nesse campo, tá? Então o atributo value, para algumas tags que são diferentes, como essas aqui, nós temos que colocar o atributo value para que ele tenha um valor. Visualmente na tela não vai modificar nada, mas quando a gente for enviar esse formulário via PHP, por exemplo, aí essa tag tem um valor que é enviado. Mas a tag value, o atributo value, eu posso usar em qualquer tag. Por exemplo, vou usar aqui no nome. Eu vou usar no e-mail aqui. Como é que eu botaria aqui? Vou botar aqui, ó, value. Opa. Value test. Salvei. Vou atualizar aqui. O que acontece? Agora o campo que eu preenchi com o value, no caso o teste, já vem preenchido este valor. Então, repare, isso aqui não é um placeholder. Quando é um placeholder, eu clico e ele deixa eu escrever. Aqui não, aqui está o texto escrito. Ó, posso continuar escrevendo aqui. É como se o valor do campo já viesse preenchido. Tá? Isso a gente usa mais quando está trabalhando com um banco de dados, lá com PHP, que já vem os valores preenchidos. Mas se por algum motivo tu quer que já venha preenchido esses campos, né, pré-preenchido, tu pode também usar o value. Não é tão comum fazer isso, mas nós temos essa possibilidade. Legal? Já em outros campos, como checkbox e radio box, é obrigatório colocar o value dentro dele, porque não é um campo que a gente vai colocar o valor, né? A gente só vai marcar e desmarcar esses aqui. Então, o valor tem que estar nele, a gente só marca e desmarca. O texto que aparece aqui, lembre que é o texto do label, não é o value dele. Bom, mais um atributo que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Depois eu deixo esse material para download também, é o atributo chamado for, tá? Como é que funciona? Vou voltar aqui. Quando a gente clica aqui, ó, nesses campos de texto, tá? Quando eu clico aqui, ó, no e-mail, ele abre para edição. Aqui, ele não acontece nada, né? Se eu clico dentro do campo, ele abre aqui para me escrever, tá? Nós escrevemos, vamos pegar aqui em cima, vamos pegar o telefone e a senha. Nós escrevemos acima desse input aqui, nós escrevemos o label senha, ou seja, é o rótulo do campo que corresponde à senha. Esse aqui escreveu o label telefone, que é o rótulo do campo que se corresponde ao telefone, e assim por diante, tá? Só que a verdade é que não existe nada na programação aqui HTML que a gente tenha feito que realmente vincule, que avise que este label pertence a este input, tá? Não é obrigatório fazer isso, mas existe como fazer isso no HTML5. Como é que se faz então? No input, vamos usar no password, a gente precisa colocar um ID nele, que é um identificador único. Já expliquei em outras aulas isso. Então aqui eu vou botar o ID, que vai ser valor senha. No label desse elemento, eu vou dar o atributo for, e no atributo for eu preciso colocar exatamente o mesmo nome que eu coloquei no ID. Tá vendo a importância de o ID ser um identificador único? Coloco aqui senha. Vou fazer a mesma coisa aqui no telefone, ó. Vou botar for fone, e aqui no input do telefone eu vou dar um ID fone. Tá? Salvei. Vou usar esses dois campos de exemplo. Vou atualizar aqui e visualmente ele não tem nenhuma modificação, porém os campos agora estão vinculados. Só que a gente consegue perceber uma modificação aqui, ó. Quando eu clicava aqui em senha, né, antes não acontecia nada. Agora quando eu clico em cima do label senha, olha o que ele faz. Ele automaticamente selecionou o campo dele. Ó, vou clicar em cima de e-mail, não acontece nada. Tá vendo? Ele abre para me selecionar o texto. Clico em cima de senha, ele automaticamente coloca aqui no campo. Ó. O telefone vai acontecer a mesma coisa. Ó, vou clicar aqui, ele colocou no campo. Os outros que nós não fizemos esse vínculo, ó, não acontece. Daí eu clico aqui, ele seleciona o texto, não abre aqui para a gente colocar. Ó. Tá? Então, visualmente é isso que a gente consegue ver utilizando o for, vinculando os dois. Nós também poderíamos ter feito isso aqui com os checkbox e radio box, mas usando a estratégia que eu utilizei de botar o label dentro dele, funciona da mesma forma, tá? Então, se eu tivesse usado o for ali para vincular os dois, quando clicasse em cima do label, ele marcaria e desmarcaria os elementos. Legal?
Pessoal, no próximo vídeo vamos aprendendo mais alguns tipos de atributos de tags para os campos HTML. Os atributos que eu mostrei nessa aula, eles funcionam para qualquer tipo de input e também para algumas outras tags que eu vou mostrar mais para frente. Na aula que vem eu vou mostrar atributos específicos para tags de texto. Um grande abraço e até lá!